E aí, curiosos? Você já imaginou um mundo onde neva no deserto, chove sem parar onde nunca choveu e o gelo derrete revelando o solo nunca visto antes? Isso não é um roteiro de ficção científica, está acontecendo agora. Chuvas devastadoras no Rio Grande do Sul, tempestades varrendo o deserto do Saara, plantas brotando na Antártida. O que está por trás desses eventos extremos? Coincidência? Ou um sinal de que algo muito maior e preocupante está em jogo? Hoje vamos mergulhar no fenômeno que está transformando o nosso planeta de maneira irreversível: o aquecimento global. Ficou curioso? Então prepare-se, porque o que você vai descobrir pode mudar completamente a forma como você vê o futuro da Terra. Mas antes de começarmos, quero fazer um convite especial. Se você curte boas histórias e mistérios intrigantes, inscreva-se no canal e ative o sininho para não perder nada. E não se esqueça de nos acompanhar nas nossas principais redes sociais que estão abaixo na descrição. Muito obrigado pelo seu apoio, eu sou o seu apresentador Arthur Carvalho e sejam todos muito bem-vindos ao canal Gerando Curiosos. Você já percebeu como os verões estão cada vez mais quentes? Ou como chuvas fortes e tempestades acontecem em lugares onde isso não era comum? Tudo isso tem um motivo por trás: o aquecimento global. Mas afinal, o que é o aquecimento global? Basicamente, a Terra está ficando mais quente por causa do excesso de gases na atmosfera, como o dióxido de carbono e o metano. Esses gases criam uma espécie de cobertor que impede o calor de escapar, deixando o planeta cada vez mais quente. Mas sabe o que é pior? A maior parte desse problema vem das ações humanas, como a queima de combustíveis fósseis e o desmatamento. Um relatório da ONU alerta que até 2100, até 40 milhões de pessoas podem perder suas vidas devido ao calor extremo. E quem mais vai sofrer com isso? Os países mais pobres, onde as pessoas têm menos recursos para se proteger. O problema começou a se agravar lá na Revolução Industrial, quando o carvão e o petróleo começaram a ser usados em larga escala. Desde então, a temperatura da Terra já subiu cerca de 1 grau, e pode chegar a 4 graus até o final do século. Isso significa oceanos mais ácidos, espécies desaparecendo e eventos climáticos extremos cada vez mais frequentes. Os sinais dessas mudanças já estão por toda parte. Em 2023, registramos os dias mais quentes da história da humanidade. Cientistas apontam que em algumas regiões do planeta, as temperaturas podem ultrapassar 50 graus com frequências nas próximas décadas. Além do calor extremo, o derretimento das calotas polares está liberando vírus e bactérias pré-históricas, que estavam adormecidas há milhares de anos, representando riscos desconhecidos para a humanidade. Conforme o gelo derrete, o nível do mar sobe. Estima-se que cidades inteiras podem desaparecer debaixo d'água. Lugares como Veneza, Miami e partes do Brasil, como Recife e São Luís, correm sérios riscos de ficarem submersos nos próximos 80 a 100 anos. A vida selvagem também está em perigo. Ursos polares, que dependem do gelo para sobreviver, enfrentam dificuldades para encontrar alimento. Espécies que não conseguem se adaptar às mudanças de temperatura podem ser extintas. Diante desse cenário surge a grande questão: ainda há tempo para reverter essa situação? A resposta é sim, mas as ações precisam ser imediatas. Chuvas no Rio Grande do Sul. As fortes chuvas e enchentes que atingiram o Rio Grande do Sul em maio de 2024 causaram uma tragédia sem precedentes na região, se tornando assim o maior desastre climático da história do estado brasileiro. Várias cidades foram submersas, milhares de pessoas ficaram desabrigadas e as perdas econômicas foram imensas, criando um cenário de dor e destruição. Este evento está diretamente relacionado ao aquecimento global, que ao elevar as temperaturas, aumenta a evaporação da água nos oceanos e eleva a umidade na atmosfera, como as que devastaram o Rio Grande do Sul. Estudos apontam que eventos de precipitação extrema como esse estão se tornando mais frequentes e severos. A elevação das temperaturas altera os padrões meteorológicos e favorece a formação de tempestades violentas, como a que ocorreu na região. Uma frente fria intensa, ao encontrar massas de ar quente, gerou tempestades extremas que causaram as enchentes. Esses fenômenos são reflexo da variabilidade climática amplificada pelo aquecimento global. Com o aumento da temperatura no planeta, as chuvas tendem a se tornar mais concentradas e intensas, causando impactos cada vez maiores. O que vimos no Rio Grande do Sul pode se tornar uma realidade mais comum em várias regiões do mundo, afetando milhões de pessoas e causando danos irreversíveis. Chuvas no Saara.
Tradicionalmente conhecido por suas condições áridas e secas, sendo considerado o deserto mais quente do planeta, o Saara tem experimentado eventos de precipitação mais frequentes e intensos nos últimos anos, o que é um reflexo claro das mudanças climáticas. O governo marroquino informou que 2 dias de precipitação no final de setembro de 2024 superaram as médias anuais em diversas áreas, que recebem menos de 250 milímetros de chuva por ano, gerando cenas raramente vistas. Na vila de Talgonite, localizada a cerca de 450 quilômetros ao sul da capital, foram registrados mais de 100 milímetros em apenas 24 horas. Satélites da NASA também mostraram a água preenchendo o Lago Irique, uma famosa área que estava seca há mais de 50 anos. O aumento da temperatura da Terra cria condições para que chuvas antes raras nesse tipo de ambiente se tornem mais comuns. Embora o Saara continue sendo um dos lugares mais secos do planeta, esses eventos climáticos extremos são um claro sinal de como o aquecimento global está afetando até mesmo as regiões mais improváveis, alterando os equilíbrios naturais e provocando consequências imprevisíveis. Plantas surgindo na Antártida. Outro sinal alarmante das mudanças climáticas vem de um lugar onde nunca imaginamos encontrar vegetação, a Antártida. Em 2024, cientistas registraram o surgimento de plantas e até musgos na região, algo que antes parecia improvável. Essas plantas estão crescendo em áreas onde até pouco tempo atrás o solo era permanentemente coberto por gelo. Para se ter uma ideia, entre 2016 e 2021, a vegetação do continente cresceu mais de 400 mil metros quadrados por ano. O clima local é inóspito para uma grande variedade de plantas, já que apenas 2% do território não é coberto por neve, o que dificultava o crescimento. À medida que as temperaturas aumentam, o gelo da Antártida está derretendo a uma taxa acelerada, liberando áreas no solo anteriormente inacessáveis. Com o derretimento, surge um ambiente próprio para o crescimento de organismos como musgos e pequenas plantas. As condições que permitem o crescimento de apenas algumas espécies adaptadas a climas extremamente frios estão mudando, e as plantas que antes seriam incapazes de sobreviver estão agora encontrando espaço para crescer. Isso também impacta no ecossistema local, pois a vegetação recém-nascida pode alterar a composição do solo e afetar os organismos que dependem da neve e do gelo. Em março de 2022, pesquisadores da Universidade de Washington já haviam feito descobertas preocupantes. Eles registraram um aumento da temperatura de cerca de 39 graus acima da média no Dono C, no Planalto Antártido, o lugar mais frio da Terra. A média de temperatura por lá era de menos 50 graus, mas chegou a menos 11. De acordo com o cientista-chefe da Organização de Análises Climáticas, a temperatura foi o novo recorde mundial para o maior excesso de temperatura acima do normal já medido em uma estação meteorológica. Chuvas em Dubai. Outro evento que também ocorreu em 2024, as chuvas recordes que atingiram Dubai causaram inundações devastadoras e afetaram diversos locais, como o aeroporto internacional e shoppings famosos. Em menos de 48 horas, Dubai registrou 142 milímetros de chuva, superando a média anual de 94 milímetros. A crise revelou a vulnerabilidade até das cidades mais preparadas, destacando a urgência em adaptar novas infraestruturas e estratégias climáticas para enfrentar desastres futuros. Cerca de 80% da área terrestre dos Emirados Árabes Unidos, onde está Dubai, é desértica. Meteorologistas locais levantaram a hipótese de que o temporal histórico em um país desértico tenha sido causado pela chuva artificial, que é uma técnica usada para conter a escassez de água. No entanto, a grande maioria dos especialistas aponta que a causa mais provável das chuvas históricas em Dubai tem a ver com as mudanças climáticas causadas pelo aquecimento global. Você já parou para pensar até onde o aquecimento global pode nos levar? Com todos esses acontecimentos, podemos concluir que o clima do nosso planeta nunca foi tão imprevisível. E a verdade é que as consequências estão só começando e podem piorar se não fizermos nada urgente. Me conte aqui embaixo nos comentários qual a sua opinião sobre o aquecimento global. E não esqueça de deixar o seu like e compartilhar esse vídeo com todos os seus conhecidos. Muito obrigado por ter nos acompanhado até aqui e te espero na nossa próxima aventura, curiosos!